Olá, bom dia. Sexta-feira, manhã de sexta-feira, dia 9 de junho de 2017. Manhã com um pouco de nebulosidade, já choveu de madrugada. Agora deu uma sossegada na temperatura, não tá frio e não tá calor. E hoje, no decorrer do dia, vai estar chegando uma massa de ar polar aí, que à noite já vai começar a gelar um pouco aí a região. Não adianta, eu não gosto de buzinar, mas às vezes a gente tem a impressão que só buzinando. Tá rolando agora um joguinho Brasil e Argentina na Austrália, um amistoso, transmitido pela TV CBF. Não precisa correr não, senhor. Tá 1-0 até esse momento, tá 1-0 para a Argentina. Brasil bem desfalcado, um teste legal para ver outras opções nas posições. E a Argentina com um time praticamente completo, que eu saiba, né? Messi, Di Maria, já é meio time, né? Mais de 50% do time tá lá, que é o Messi e o Di Maria. Uma briga política aí da CBF com a Globo, meio que uma demonstração de poder, né? Bastante nuvem chegando. Previsão é de chuva, mesmo fraca, mas chuva durante o dia, no decorrer do dia. Espero que não. Não é de muitos milímetros, mas é boa probabilidade. Espero que não. Mas, se vier, acho que estou preparado. Pelo que eu me lembro, no último vídeo, eu comentei dessa... Eu terminei uma parte que eu tinha pulado. E que era aquela parte depois da saída da Editora Globo. Depois da... Tá pingando. Isso mesmo, cara. Você precisa apostar corrida comigo. É isso mesmo, viu, brother? Custa pra você tirar um pouquinho o pé do... Acho que eu vou acabar tendo que colocar capa de chuva. Aonde eu tinha esquecido de colocar, de falar sobre minha também curta experiência como empresário. Onde eu entrei de sociedade numa copiadora, Copy Express. E herdei 2 ladas financiados, claro, né? Com financiamento a pagar. Mas enfim, era o que tinha, era o que dava. Então seguimos. E aí eu já posso entrar na Alter Ego logo depois dessa experiência na copiadora, como um assistente de departamento pessoal, onde eu conheci a Alda, minha grande amiga, querida, pessoa doce, decente, honesta, principalmente, e onde
Depois de 1 ano e pouco, por algumas divergências eu saí. Nada de grave, nada de mal. Um dia eu conto essa história com mais detalhes. Eu preciso montar melhor para não machucar ninguém e nem a mim mesmo, né? Nas descritivas. Mas não tem nada de errado, não. Foi tudo muito natural. Depois disso, através da minha estagiária, me indicou para Colômbia, e eu entrei. Trabalhei 3 anos na Colômbia que eu terminei minha faculdade. Tá com maior cara mesmo que a chuva chegou. Vamos ver o que vai acontecer. Não gostei não gostei da ideia não. Já tá forte. Deixa eu ver se pra lá também tá, acho que sim. Então, melhor eu tentar vou parar ali no posto e colocar a calça e a bota e uma luvinha aqui. Talvez luva não precise, mas realmente a chuva já deu uma apertada, então eu preciso proteger as pernas aqui. Ai. Achei que dava, mas não deu. Deixa eu passar aqui, filho. Bom, vou dar uma parada aqui no filme e daqui a pouco a gente continua, tá, gente? Prontinho. Demorei um pouco, mas todo equipamento devidamente instalado. Vamos lá. Bora. Chuvinha chata, só atrasa um pouquinho a viagem, porque a gente vai com muito mais cuidado, o chão fica escorregadio. Mas com cuidado, com tranquilidade, com calma, a gente chega ileso, intacto. Então, continuando, ontem eu estava concluindo essa parte que eu tinha deixado sem a cronologia específica. Foi entre 97 e 2000, né? E que depois, através de um contrato temporário, comecei a trabalhar na Editora Globo, num processo bacana de estruturação da área. 6 meses depois, em setembro de 2001, fui efetivado como analista de RH, finalmente, e desenvolvi um início de trabalho em remuneração, cargos e salários. Efetivei, realizei algumas descrições, a grande maioria das descrições de cargo, adaptei uma tabela salarial e corri com alguns acertos que eliminavam ou diminuíam as possibilidades de passivos trabalhistas. É a principal função de cargos e salários, tá? Enfim, Editora Globo, lugar delicioso de trabalhar também, muitos amigos, uma turma bacana mesmo, pessoas que eu carrego até hoje como amigos, que eu consigo
manter um certo contato, nem sempre tão frequente, mas um pouco. E graças às redes sociais também a gente consegue não deixar ninguém assim sem saber o que está acontecendo e também não fica sem saber o que está acontecendo com as pessoas. Em 2004, por conta de cortes, de continuação da reestruturação, porque a diretora administrativa que assumiu também a área de RH não tinha esse expertise de recursos humanos, então não tinha necessidade de um remunerador, né, de um analista de remuneração na área, e me aproveitou em alguns projetos, projeto do perfil profissional previdenciário. E depois, quando não deu mais, como eu digo, me ajudou até pessoalmente. E quando não deu mais, ela me dispensou sem nenhuma dor, sem nada, ok, tudo certinho. Nesse ínterim, depois da editora, fiz alguns temporários, coisa pequena e rápida. Fiquei bastante em casa dessa vez, até que a Vocal, depois de uns 4, 5 meses em casa, comecei na Vocal. Fiz esse trabalho de cobrir 3 férias de 2 unidades deles. E que também foi um lugar ótimo, bacana mesmo. E depois fui chamado no final do meu contrato, através do Grupo João Honório, que hoje se chama Grupo de Recursos Humanos, porque o senhor João Honório, que montou esse grupo, ele faleceu. Era uma atividade filantrópica, era uma atividade de ajuda a camadas de recursos humanos. Foi muito bom e o grupo permanece. Hoje sem a mesma eficácia, né? Mas ainda servindo para algumas pessoas, um ou outro. Talvez na mesma base que serviu para mim. Na pura sorte, no aleatório, acabar conseguindo. Enfim. E comecei a perceber na SP Trans, eu gostava muito de lá, gostava muito das pessoas, mas eu comecei a perceber e senti uma certa insegurança, eu já estava casado, em relação às instabilidades políticas. Como eu não era funcionário de carreira, eu corria um risco maior. E era muito comum as trocas de administração. No âmbito político, vamos dizer o seguinte, a prefeitura fazia uma nova negociação com os partidos da base de apoio. E claro que é um toma lá da cá, é política, gente. E aí, mudava uma certa base de apoio. Mas eu vou tentar também pela direita, porque já estou vendo aqui o que está pegando. É muito esperto que o pessoal vem para a direita sem ver. E aí muda o partido que está tomando conta da Secretaria Municipal de Transportes, no caso. E aí, essa pessoa, esse partido, começa a trocar os executores para atender aos seus interesses. E ele troca essa base de gestão das empresas abaixo da secretaria. No caso, a SP Trans, a própria secretaria, que tem atividades específicas, e é mais ou menos assim que funciona essa troca. E isso me causava muita insegurança, porque além da questão técnica, de você não ter um crescimento que acompanhe o mercado, não tem as evoluções técnicas e como é que se fala?
Evoluções de... Vamos, filho, vamos, cara! Pronto, você é meio lerdinho. Então eu estava ficando atrasado tecnicamente, estava fora do mercado no conceito de que se eu perdesse o emprego eu não ia ter como disputar com pessoas do mesmo nível técnico que eu, porque o mercado privado evolui e dentro de uma estatal realmente a evolução é uma das últimas coisas que acontece. Acontece, mas de forma muito mais demorada. Falo tecnologicamente, falo... Ai, agora a ambulância vai chegar aqui, quer apostar? Falo... Não só tecnologicamente, mas com técnicas de trabalho diferenciadas que a concorrência gera e que uma economia mista de uma empresa pública não tem concorrentes, né? Então é mais difícil mesmo. Não chega não. Não chega não, por favor. Tá chegando. Será que abre? Será que abre? Abre. Abre. E... Então eu estava defasado tecnicamente, já há coisa de perto de 4 anos, e estava também... Oh, brother, você está na minha frente para isso, né? E também instável, não tendo condições de me planejar para um futuro. Então eu pedi, por conta disso, eu pedi para o Toninho, para o meu gerente, meu amigo, pedi para ele que ele me... se eu arrumasse alguma coisa, se ele me permitisse, se ele conseguia me mandar embora, para eu também poder ter um fundo de garantia, um valor à minha disposição. E ele foi perfeito. Eu demorei 1 ano, olha isso, solzão no meio da chuva. Eu demorei 1 ano fazendo entrevistas, várias entrevistas, várias. E aí, sabe aquela coisa de bom relacionamento, né? Um dia, uma amiga minha, a gente se comunicou, entrou em contato de novo, Beth, conheci na Editora Globo. Ela também havia saído de lá já, e ela estava na Atento, no RH da Atento, no recrutamento e seleção da Atento. E ela me falou, eu falei para ela que estava procurando no mercado, porque por causa da minha segurança, tal. E ela me ajudou, me indicou para uma vaga de coordenador de recursos humanos, coordenador de atendimento de recursos humanos, basicamente, né? E fiz entrevista, fiz psicotécnicos, fiz tudo. E depois disso, até demorou, aconteceu alguma coisa que, mesmo tendo, ela foi me passando e disse que o gerente gostou de mim, tal, e que provavelmente rolaria um processo mais pra frente. E acabou que não rolou, não me chamaram, ninguém falou nada, não aconteceu nada. Deixei passar 3, 4, 5 semanas aí, falando até com a Beth e tal. Parece que a Beth saiu da empresa, acabou saindo, foi demitida e tal. Não sei o que aconteceu lá. Depois disso eu tive muito pouco contato com ela. E
passou aí, coisa de 1 mês e meio, 2, já nem lembrava mais. Me ligam de casa, me ligam em casa e falando, tal, peguei aqui seu processo seletivo, tô com a vaga agora disponível, tô fazendo alterações estruturais. Era gerente da área, né? Nos demais coordenadores, e tô com essa vaga, queria conversar com você e fui. Me lembro bem disso, eu não me lembro do nome da gerente. Ângela, não lembro se era. Andréia. E a Andréia, eu me lembro disso, ela foi muito reticente. Eu falei, nossa, Marcos, você tá numa estatal, você tá relativamente tranquilo. Aqui o ritmo é outro, diferente, tudo. Você acha que encara, não tem a segurança que você tem? Eu expliquei pra ela que eu não tinha segurança. Era muito simples pra mim e muito fácil de entender também. E ela acabou apostando. Ok, eu vou tentar com você. E me encaminhou para a continuidade dos processos e tal. Cheguei na empresa, comuniquei, acertamos as datas, né? Tanto a data da minha saída quanto a data do meu início, né? Atento. E me despedi do lugar na boa. Eu acredito que não esteja, embora já tenha gostado muito de trabalhar em vários lugares, mas eu realmente a SP Trans foi realmente o lugar possivelmente que eu mais gostei de trabalhar. Pela galera, pela turma, pela quantidade de, assim, um pessoal bacana de se trabalhar. Pessoal bacana de se trabalhar. Tinha realmente um grupo diferente. Um grupo que inclusive foi responsável por muitas das mudanças intelectuais, mudanças de conceitos sociais que eu tinha. Não tenho dúvidas disso, toda a diversidade de pensamentos, né? Tinha o direitão, tinha o esquerdão, tinha o moderadão, tinha o vaziozão, tinha o cheião e assim por diante, né? E foi realmente um lugar muito bom de se trabalhar. Me lembro que durante um tempo eu fui trabalhar de bicicleta. Morava na Barra Funda, morava a 5 quilômetros do meu trabalho. Inicialmente eu ia de ônibus, o ônibus era gratuito. A gente mostrava o crachá para o motorista e ele permitia o acesso. E depois de um tempo, os ônibus eram muito cheios, centro de São Paulo, né, cara? Depois de um tempo eu comecei a ir de bicicleta. Algumas vezes eu ia a pé. Essa coisa mesmo de me de me cuidar fisicamente, que eu sempre gostei de ter uma atividade física regular. E aí comecei a ir de bicicleta. Tinha uma e até fizeram, foi engraçado. Roubaram. Eu guardava a bicicleta, eu prendia a bicicleta na porta, bem na porta da empresa. E com cadeado, com corrente cadeado. Ladrão é ladrão, meu amigo. Ele não vai me explicar como ele faz, mas ele faz, ué. Não é mágica, é técnica, ele manja. E roubaram uma bicicleta. Aí, passou um tempo, eu comprei uma pelo Mercado Livre. Uma mais simples e tal, mais bonita. Era mais simples e mais bonita. Não tinha nem marcha. Mas como eu não pegava muita subida nem descida, tava tranquilo pra mim. E antes dessa, eu comprei essa bicicleta, demorou uns 10 dias pra chegar. Aí a SP Trans tinha um jornal que falava notícias e tudo da empresa, curiosidades e tal.
Tinha que gastar a verbinha pública, né, cara? E aí um dia fizeram uma matéria comigo. Eu tenho esse jornalzinho aí. Fizeram uma matéria comigo sobre ir de bicicleta. Eu tava para me casar, me lembro disso. E aí foi engraçado porque eu não tinha mais a bicicleta, né? Tinha sido roubado. E aí o Borges, meu querido amigo, trouxe a bicicleta dele, da casa dele, para forjar, que era a minha bicicleta. Então tinham que tirar fotos comigo de bicicleta ali na rua Boa Vista, aquele pedacinho ali. E eu saí numa matéria lá. Eu e uma outra pessoa, um outro rapaz também, mas esse sim, morava longe e tudo. Eu não, cara. Mas foi legal, foi bacana. Alimentador de ego. E enfim. E aí começa o meu momento na Atento. Realmente um mundo diferente. Eu fui ser coordenador da área de atendimento de RH. Eles chamavam de site, né? No site Belenzinho, ao lado da estação Belenzinho do metrô. Mas na verdade ali o bairro é Moca. Mas como está um grudado com o outro e a radial, quem separa um bairro do outro, a unidade era chamada de unidade Belenzinho. 5.000 pessoas rodando, teleatendimento, ou seja, muita molecada, muita diversidade, muita rotatividade, entra e sai de pessoas. E todo esse movimento, esse ritmo louco que era Atento, que ainda deve ser, precisava de um setor. Eu não calculava folha que atendesse ao funcionário, tanto nas suas dúvidas quanto nos seus problemas. Problemas de vale transporte, eles tinham uma política de vale transporte bem específica, que no primeiro momento eu não aceitei, eu achei injusta, mas depois eu vi que não tinha nada de errado com ela. Tinha muita reclamação, mas era por conta de entendimento. E processos de admissão, com nome errado, cargo errado, com dados cadastrais errados, processos de benefícios, problemas com assistência médica, entrega de benefícios também. Então era muito movimento, então era necessário do coordenador essa versatilidade e rapidez na resolução dos problemas. E eu fiquei lá durante perto de um ano e meio, e não aguentei a bronca, por problemas específicos, mas que eu, responsável da área, era responsável pelo resultado, né? Então eu tive uma equipe bacana, as meninas lá, tive momentos de muita correria, muito trampo mesmo. A estrutura da Atento trabalhava muito com workshop, com modernização, com aperfeiçoamento de processos. Então a gente lidava com isso. Todo mês os coordenadores se encontravam de todas as áreas, de todos os sites, até para entender e ter na cabeça de que para onde ia e de onde vinha a informação e o processo que eu necessitava. Isso era muito bom, por conta do dia a dia tão corrido. E aí o que aconteceu? Ali, cara, todos os meses você era medido. Quantidade de atendimento, quantidade de resoluções, tudo era número. Eu acho que tinha um controle, um scout até de quantidade de pessoas que choravam no balcão por algum problema. Processos de abandono gigantescos, as pessoas entravam, não aguentavam o tranco, meninos de 18, 19 anos, meninas de 17, 18 anos, não aguentavam o tranco e me abandonavam, não sabiam o que estava acontecendo. E aí todo aquele processo de mandar telegrama, retorno,
cobrar o correio, e aí fazer a justa causa por abandono da pessoa, tal. Só que eram 60 por dia. Não era um ou dois por mês como eu tenho hoje. É assim, me deu. Todo mundo falava isso, você sai da Atento diferente. Depois da Atento, nenhum lugar que eu trabalhei me pareceu que eu tivesse correrias. Então, como eu falei, agora explicando por que eu saí, que tudo era número. Número de atendimento, número de resolução. Isso fazia um resultado seu. Mensal, bimestral, trimestral, semestral. E eu dei um azar. Eu ganhei 2 vagas, ganhei dois postos de trabalho, contratei 2 moças, e essas 2 moças, o fato de não gostar do trabalho, não gostar da empresa, pode ser utilizado por todo mundo, por qualquer um. Mas elas não foram honestas comigo, as 2. A Daniela e a outra eu não lembro. E o que elas fizeram? Elas arrumavam um atestado, uma dizia que tinha labirintite, chegou a ter crise de labirintite, que eu depois, claro que tive que entender como fingimento, né? E a outra também arrumava atestados, dizia que não sabia se estava grávida. E elas faltavam bastante. Depois que passou a experiência, elas começaram a faltar muito. Às vezes ao mesmo tempo. E acumulava o serviço para as minhas outras 3 funcionárias ali. E pelas faltas dela eu já comecei a perder resultado. Porque a gestão me deu tudo que eu pedi. Eu pedi 3 vagas, eles me deram 3 vagas. Fiz processo interno, uma das coisas que me orgulha muito, ter trazido uma menina do teleatendimento para o atendimento ali do balcão. Muito bom, muito bom. E de repente um dia chega uma e pede a conta. Não me adaptei, eu tô indo embora, arrumei uma outra coisa. No dia seguinte a outra chega e pede a conta. Eu não me adaptei, arrumei. Então assim, e eu falei, para a primeira eu não falei, mas para a segunda eu falei. Olha, não tem problema, você tem o direito de não gostar da empresa, de não entender os processos, de não concordar com os processos. Isso é do seu entendimento. O que você não tem o direito é de ser desonesto e prejudicar as pessoas. Para a moça morena. Mas, boa sorte, tudo de bom. E aí eu fiquei sem essas 2 moças e ainda uma das outras funcionárias minhas saiu de férias. Então eu tive um período assim, um bimestre horroroso de resultado. Não cumpri prazo, eu perdi mesmo bastante naquele momento. E claro que isso pesou. Por quê? Porque a empresa já estava aí, a gente não sabia, mas a empresa estava se reestruturando e já estava com um projeto de corte de custos aonde cada coordenador ia pegar 2 sites. Então eles iam cortar pela metade. E o que era mais justo para você fazer? Era você ir triando de acordo com a eficácia do coordenador, com o resultado efetivo do coordenador. Nada mais tranquilo e profissional. E eu acabei saindo por conta disso. 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Uma das marcas que eu me lembro de lá era a diversidade. Foi lá que passou a ser proibido fumar dentro do local de trabalho. Não nas repartições, dentro das salas já era proibido. Mas era permitido que a empresa mantivesse um fumódromo, lugar próprio para isso. De preferência uma área aberta, e todas as unidades da Atento tinham o fumódromo. Eu gostava muito, eu fumava na época. E
Foi proibido inclusive o fumódromo. Então, todo mundo pra rua. E acho que como um ato de rebeldia, muita molecada muito jovem, né? A gente teve muita molecada se revoltando, não gostando. Ah, tem que sair pra rua. E quando tava chovendo? Então ficava aquela turma toda. Porque é isso, trabalha 50 minutos e descansa 10 minutos. Toda aquela molecada numa calçada pequena. Nossa, cara. E aí quando eu falo em diversidade, é o seguinte. Os casaizinhos se encontravam e se namoravam ali. E se a pessoa tivesse algum tipo de preconceito ou homofobia, ela não ficava um dia na empresa. Como houve casos. Porque, cara, era assim, ninguém sabia o que o outro era. Eram garotos se beijando, assim, encostados na parede, se beijando, se acariciando, se amando. Eram meninas, da mesma forma. Realmente assim, qual era o maior público ali? O maior número de funcionários era jovens, molecada, normalmente primeiro emprego ou pessoas experientes em teleatendimento mesmo, para áreas específicas que precisava de um staff maior, e senhoras, até senhoras aposentadas, que era um complemento de renda. Ganha muito pouco. Pra você ter uma ideia, hoje aqui o meu funcionário aqui ganha 1.100. Então, não era uma coisa para sustentar famílias, né? Mas muitas famílias se sustentavam com isso, sim. E muitas senhoras chegavam no balcão e eu quero pedir a conta. Como é que eu faço? A gente orientava que tinha que vir com o supervisor, tal. E aí colocava ali, porque você escreve o que você quiser, né? No pedido de demissão, colocava lá por não suportar muitos homens se beijando, não suportar pouca vergonha, porque não é isso que a Bíblia dita. Enfim, era um teste bom para tolerância. Nunca me incomodou nada. Só realmente assim, eu não vou ser hipócrita, não, tranquilo, não. Quando eu olhei tantos juntos, eu realmente fiquei preocupado. Fiquei assustado, assim, fiquei, nossa, caramba, é todo mundo, Aí eu tenho 2 casos rápidos. Tem um problema muito claro em relação à proibição de roupa e tudo mais, que há regras específicas para isso, né? E um coordenador da unidade Barra Funda contando para nós que o menino estava de regata, alguma coisa assim, e o segurança barrou ele, perguntou no setor se podia entrar, porque era contra a regra, e o setor falou que não. Aí. Tá subindo. Assim. Bom dia. Bem? E terminar de contar aqui. Ele foi embora, foi barrado, foi pra casa. No dia seguinte ele foi de tubinho, vestidinho tubinho. E entrou, nem olhou, aproveitou uma distração do segurança e entrou. Tinha esse tipo de coisa lá. Depois eu continuo falando sobre isso. Diversidade na Atento. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.